Então, aqui de volta para falar mais um pouco sobre a adição de vetores. Agora vamos falar de casos particulares quando eu estou somando apenas dois vetores, certo? Apenas dois vetores. Vou pegar aqui e vou chamar de primeiro caso particular, o primeiro caso particular que vai... Tudo pode ser feito a partir do caso geral, tá? Mas o primeiro caso particular, tu vai lembrar, é quando eu tiver dois vetores com direções iguais e sentidos iguais. Ou seja, o ângulo θ entre esses dois vetores vai ser de 0 grau. O ângulo θ entre os dois vetores vai ser de 0 grau. Então, vai ser mais ou menos essa situação aqui, ó. Vamos supor que eu tenha aqui um vetor A e um vetor B. Um vetor A e um vetor B. Um A e um B. Eu quero fazer a soma vetorial desses dois vetores. Então, soma vetorial dos dois vetores é isso aqui, certo? Bom, o vetor que eu vou ter, o chamado vetor resultante ou vetor soma, vai ter um módulo, vai ter uma direção e vai ter um sentido. Então, o vetor soma vai ter um módulo, ou seja, vai ter um tamanho. Como é que eu vou descobrir qual é o tamanho do vetor soma? O vetor soma vai ter módulo, que eu vou representar por S sozinho aqui, que eu vou obter somando os módulos de A com o B. Os módulos de A com B. Então, vamos exemplificar. Vamos supor que o módulo de A aqui seja de 4 unidades e o módulo de B seja de 2 unidades. Então, no nosso exemplo, o vetor soma seria 4 do A mais 2 do B, que daria 6 unidades, então, como sendo o módulo do vetor soma. Qual seria a direção do vetor soma e qual seria o seu sentido? Bem simples, ó. Tu lembra como a gente fazia para somar os vetores lá na regra do polígono? A gente pega um dos vetores, pode ser o vetor A, então, A, coloca ele desenhado, o mesmo módulo, a mesma direção, mesmo sentido, e coloca a origem do vetor B, que eu vou somar com A, bem na seta do A, mantendo a mesma orientação do B. E aí, para achar o vetor soma, eu unia a origem do primeiro com a seta do último. Está aqui, ó. Está aqui o vetor soma, então. O que a gente vai poder observar é que a direção será sempre igual à dos dois vetores. A mesma dos dois vetores. Assim como o sentido será o mesmo dos dois vetores. Então, para resgatar um pouquinho essa questão da direção e do sentido, o vetor A e o vetor B têm direções horizontais. Então, a direção do vetor soma aqui é horizontal. E o sentido? O vetor A é da esquerda para a direita, o vetor B é da esquerda para a direita. Então, sentido da esquerda para a direita. Então, tá aí as características do vetor soma para o primeiro caso. Então, quando eu tenho dois vetores com direções iguais e sentidos iguais. Um segundo caso, nós teríamos os dois vetores com direções iguais e sentidos opostos. Ou seja, o ângulo entre esses dois vetores, ângulo θ, seria de 180 graus.
Aqui, quando o ângulo é zero, diz que os vetores seriam paralelos, aqui os vetores seriam antiparalelos. Nós teríamos um vetor A, por exemplo, apontando para a direita, A, e um vetor B, por exemplo, apontando para a esquerda. O vetor B apontando, por exemplo, para a esquerda. Então, direções iguais, sentidos contrários. Nós queremos achar aqui o vetor soma. Esse vetor soma vai ter um módulo, vai ter uma direção e vai ter um sentido. Tudo aqui a gente pode tirar pela regra geral, que a gente viu antes, e pode ver ainda que a gente viu um pouco antes, com a regra do polígono. O que nós faríamos aqui se fôssemos somar esses vetores usando a regra do polígono? A gente pegaria o vetor A, manteria o seu módulo, a sua direção e o seu sentido, desenharíamos ele aqui, então, com o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, e colocaríamos a origem do B na setinha do A, mantendo o módulo, a direção e o sentido. Está aqui o B. Ó. Por fim, nós uniríamos, para achar o vetor soma, nós uniríamos a origem do A com a seta do B, ó, fazendo com que a origem seja na origem do primeiro e a seta encontre a seta do segundo. Aqui estaria o vetor soma. Então, o que eu estou obtendo aqui? Eu estou obtendo a soma vetorial de A com B. Porém, na hora de achar o módulo de S, eu vou obter subtraindo o maior módulo do menor módulo. A maior que B, o maior módulo do menor módulo. Então, vamos supor aqui no nosso caso, que o módulo de A seja 5 unidades, o módulo de B seja 2 unidades. Então, o módulo do meu vetor resultante aqui, soma, seria 5 menos 2, 3 unidades. Os dois vetores aqui, tanto A quanto B, são horizontais. O vetor soma também vai ter a mesma direção dos dois vetores. Então, a direção igual a dos dois vetores. Que no nosso caso aqui, vamos apagar para dar mais espaço, que no nosso caso aqui seria horizontal no nosso exemplo. E por fim, para a gente achar o sentido, nós vamos lá na seta dele, né? A seta do vetor soma coincide com a seta do vetor de maior módulo. Então, o sentido será sempre o mesmo do vetor de maior módulo. No nosso exemplo aqui, apontando da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, que coincide com o vetor A, da esquerda para a direita, certo? Bom, mas a gente tem um terceiro caso particular que podemos trabalhar ainda, para evitar ter que trabalhar naquele caso geral, que é quando os dois vetores, terceiro caso é quando os dois vetores formam 90 graus entre si. Então, no terceiro caso, eu vou ter dois vetores ortogonais. Alguns diriam perpendiculares também. A matemática vai dizer que não necessariamente perpendiculares, mas enfim, isso é para matemática. Então, o ângulo entre esses dois vetores, o ângulo θ, é de 90 graus. Então, vamos exemplificar aqui, vamos desenhar para a gente poder ver que caso seria esse. Vamos supor que eu tenho aqui um vetor A, e eu tenho aqui um vetor
um vetor B. Tá? Um vetor A e um vetor B. Aqui estão os dois vetores, e aqui está aquela indicação que garante que o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus, certo? Então, se eu quero achar o vetor soma aqui, eu vou somar vetorialmente o vetor A com o vetor B. Vou somar vetorialmente o vetor A com o vetor B. E aí, para achar a direção e o sentido do vetor soma, a direção e o sentido nós vamos achar no desenho. E como é que nós vamos achar isso no desenho? A gente vai pegar o vetor A, vai pegar a origem do A, vai colocar lá na setinha do B, ó, mantendo a direção e o sentido do A, projetando então o A lá, ó. Projetamos o A lá na setinha do B. Vamos fazer a mesma coisa com B, vamos projetar lá na setinha do A. Projetar lá na setinha do A, o B, mantendo a direção, o módulo e o sentido. Ó, setinha aqui. E aí o vetor soma, eu vou unir as duas origens com o encontro das projeções das duas setas. E aqui está o meu vetor soma. E aí o que a gente vai poder observar é que esse vetor soma recai num triângulo retângulo, sendo a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, para eu achar o módulo aqui, eu vou usar o velho teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa, ó, o módulo da soma, o S, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse cateto que é o B e esse cateto que mede tanto quanto A. Então, cateto A. Então, quem vai ser a soma? Vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou, no nosso exemplo, vamos dar valores, vamos dizer que o módulo de A seja 3 unidades e o módulo de B seja 4 unidades. Então, aqui o nosso vetor soma teria módulo igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz quadrada de 25, que é 5 unidades. Certo? Resgatamos um pouquinho, então, o conteúdo do primeiro ano, que foi revisto no segundo ano, e que aparece no terceiro ano de novo, para a gente poder estar bem preparado para resolver as questões que envolvem grandezas vetoriais. Segue com a gente, tem mais papo, tem mais física para a gente trabalhar.